Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar lendo as Escrituras em Números, capítulo 11 e 12, o Salmo 65 e Lucas 21. Vamos orar? Deus bendito, te louvamos neste dia, Pai, e buscamos a Tua presença, buscamos a Tua direção, a Tua bênção e reconhecemos com gratidão, Pai, o privilégio de termos a Tua palavra e de estarmos engajados na leitura dela. Há tantas histórias, tantas leis, tantas revelações importantes para o Teu povo de todos os tempos. Esse texto, ó Deus, que temos lido do Antigo Testamento não foi apenas importante para os nossos irmãos do passado, mas é para nós hoje, fonte de orientação, fonte de sabedoria, de princípios para nos orientar. Nós te agradecemos, Pai, pela luz da Tua palavra na nossa vida. Esclarece, ó Deus, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor intencionou dizer ao Teu povo, cada um de nós. Nos dá inteligência, nos dá foco, atenção, para que possamos usufruir o máximo possível da Tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 11. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido contra eles. Bom, eles se queixaram, reclamaram da sua sorte, ou seja, das circunstâncias que estavam vivenciando, né? E Deus se acendeu em ira contra eles, né? Fazendo surgir nas extremidades do arraial um fogo que matava, que os consumia. E a expressão de ira de Deus era sempre, bem frequentemente no Antigo Testamento, imediata. Então pode até nos assustar isso que acontece aqui. Mas devemos lembrar que o mesmo Deus que agiu dessa maneira no passado, ele é o mesmo Deus de hoje. Então a sua ira não deixou de se acender. Né? O que pode e certamente há é uma mudança no modo como Deus tem agido, retardando a manifestação da sua ira. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Parece que a gente não mudou nada, né? Quantas vezes nós nos queixamos, nós lamentamos por aquilo que gostaríamos de ter, né? E que não temos. Esse populacho era gente que não era israelita, mas que estava com o povo de Israel. Né? Eles não eram um povo totalmente puro. Ao longo dos 400 anos, pessoas se uniram aos israelitas ali e passaram a morar com eles, a viver com eles, e eles saíram junto de Israel, do Egito com Israel. Então esse populacho parece que está influenciando para o mal nesse momento aqui, fazendo os israelitas se lembrarem dessas coisas. E os próprios filhos de Israel começaram a chorar e lamentar pelas coisas que tinham no Egito, né? Como se a graça de Deus não fosse muito mais
saborosa e abundante do que essas coisas que eles desfrutavam no Egito. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como seu povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a este teu servo? Por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mate-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Então foi muito penoso para Moisés lidar com essa ingratidão do povo, lidar com essa lamúria, esse choro, esse clamor por carne, que eles queriam comer carne. Foi muito pesado para Moisés. E aí ele pede que Deus resolva o problema. Eu sou pai desse povo aqui, por que eu tenho que cuidar? Quem me pôs como um pai desse povo? Eu não tenho como sustentá-los. Então ele roga a Deus, né? O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens, dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, é o que eles diziam. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo da carne, com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Olha como a ingratidão representa rejeição ao Senhor. Olha só. Veja como o desejo por ter o que tinha no passado, essa insatisfação com o que é provido por Deus no presente, é sinônimo de rejeição ao Senhor. E aí, por conta disso, ele fala: vocês querem carne? Então vocês vão comer carne. Vocês vão comer um mês inteirinho, até sair pelo nariz, até vocês estarem enojados dessa carne. Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé. E tu dizes: Eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá.
se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Que o espírito, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Olha que interessante. Quando o espírito veio sobre eles, algo excepcional aconteceu, mas nunca mais se repetiu. Quer dizer, existem manifestações comuns do Espírito e existem as manifestações extraordinárias que acontecem por providência de Deus uma única vez, por exemplo. Então a gente não pode achar que manifestações extraordinárias devam ser comuns, que é o que muita gente pensa, né? Como por exemplo a questão das línguas no livro de Atos, né? Quando o Espírito veio sobre eles, eles falavam de modo que as pessoas entendiam nas suas próprias línguas maternas. Uma manifestação extraordinária, impressionante, né? Que aconteceu algumas vezes no livro de Atos, mas que não faz parte do modo comum do Espírito Santo se manifestar, né? Mas o ponto que eu queria destacar é isso, né? O Espírito de Deus estava sobre Moisés e Deus fala, separa 70. E aí Deus tira parte do Espírito, vamos dizer assim, em termos de quantidade. Acho que é uma maneira de Deus explicar o que acontece no mundo espiritual, né? Retirou uma parte, né, do Espírito. Como é que está aqui? Bom, enfim. E pôs sobre aqueles homens, né? Quer dizer, compartilhou, dividiu, tirou um pouco do que estava com Moisés e passou um pouco para aqueles homens, né? Moisés questionando, como é que o Senhor vai cumprir essa palavra daí? E ele fala, olha, será que a minha mão se encurtou? Você vai ver que eu vou cumprir tudo isso. E aí a gente vê Jesus, né, lá naqueles episódios compartilhando os pães e os peixes, fazendo multiplicar o mesmo poder, manifestações semelhantes para mostrar, eu sou o Senhor, eu sou o Deus que sustentou vocês no deserto, que agora vem e oferece a sua própria vida por vocês, um alimento perene, um alimento eterno. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Olha só que interessante isso. Josué se queixa, fala, olha, fala para eles pararem de profetizar. E Moisés fala, não, eu queria que todo mundo profetizasse. Eu queria que o Espírito de Deus viesse sobre todos. E é exatamente o que acontece no Novo Testamento. O Espírito Santo derramado sobre a igreja. O povo de Deus hoje tem o Espírito de Deus. Coisa que não era assim no passado. Era em pessoas pontuais, como Moisés, agora os 70. Mas não era com todo mundo. E agora é com todo mundo. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. E as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Uau! Imagina um montão de codornizes, 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia
E toda aquela noite, também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes, eles ainda estavam com carne no dente, antes que fosse mastigada, olha o que aconteceu. A ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Ataava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Olha só. O significado de Kibrote Ataava é sepulturas do desejo. De Kibrote Ataava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Deus matou muitos daqueles que desejaram as comidas dos egípcios. Aqueles que olharam para trás, como a mulher de Ló. Aqueles que querem se fartar com os bens terrenos, com os prazeres deste mundo, e desviam o olhar da graça de Deus. Números 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Os dois eram irmãos de Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Então, Miriam e Arão se queixaram contra Moisés porque ele tinha tomado aquela mulher cuxita. Essa questão da vida amorosa de Moisés não parece que era modelo para ninguém, não, né? Já teve aquela questão da mulher midianita, acho que é midianita, se não me engano, né? Teve o filho que se apartou dele, depois o sogro vem e traz ela com os filhos, umas questões complicadas, né? Moisés era um homem de Deus, mas essas questões complicadas aqui a gente não sabe discernir muito bem. Mas o ponto é que eles se queixaram contra Moisés e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Então, eles começam a se ver como preteridos, né? Será que só Moisés é o bambambam aqui? Não tem nada de Deus na nossa vida aqui também? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Olha só o que a Bíblia diz, o que Deus diz sobre Moisés. Até estranho, né, Moisés ter escrito isso de si mesmo. Pode ser que na edição, né, alguém como Esdras, que futuramente a gente vai ler sobre ele, né, alguém de muita credibilidade diante de Deus, diante do povo de Deus, tenha feito uma anotação como essa, pode ser. Tá? A gente vai ver o final do livro de Deuteronômio, que conta algo a respeito o que acontece depois da morte de Moisés. Então, é atribuído a Moisés os 5 livros bíblicos primeiros, mas certamente Deus inspirou alguém como Esdras também a fazer a compilação, a edição, algumas anotações. Né? Isso não fere de maneira nenhuma a credibilidade do livro, nem a atribuição a Moisés do conteúdo que é revelado aqui. Então Moisés era um homem muito manso, mais manso do que qualquer outro na terra. Então é uma designação impressionante aqui. Né? Então o Senhor ouviu o que lhes disseram. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Então Deus falou com todos eles. Vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele, olha como, face a face, claramente,
e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Deus, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Veja que as escrituras, aqui como nesse texto, né, nos trazem uma narrativa histórica de como a coisa aconteceu, mas não tenta explicar muitas coisas que a gente tem dúvida, né? E tem coisas que não é para a gente entender completamente também, né? Por exemplo, alguém poderia se perguntar, ora, por que só Miriam ficou leprosa? Por que Arão não? Ora, o pecado foi o mesmo, mas Deus agiu de modo diferente, com Arão e com Miriam. Deus é injusto por conta disso? Alguém que parte do princípio da incredulidade, sim, diria isso. Deus foi justo. Mas Deus é Deus e ele trata com cada um da maneira como lhe apraz, né? Arão tinha um dever, uma responsabilidade, e Deus decidiu não manifestar sua ira da mesma maneira para com ele. A gente não vê também uma tratativa direta de Deus em relação a essa questão sem muita explicação sobre o casamento e essa mulher cuxita de Moisés. Significa que Deus está passando pano? Está desconsiderando o pecado de alguns homens e punindo severamente o pecado dessa mulher? Ou seja, está passando pano para os homens enfim, desprezando a mulher? Então a gente tem que tomar cuidado. Não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Quando lemos um texto como esse, a gente tem que partir do princípio da fé na justiça de Deus, na santidade de Deus, na soberania de Deus. Tá? É um olhar simplista? Acho que não. Tem coisas que a gente não compreende completamente, né? Então, e outra coisa, né? Nenhum dos servos de Deus, a não ser Jesus, foi perfeito. Alguns receberam punições graves dos seus erros, outros não imediatamente. Por alguma razão, Deus adia, ou por outras razões, ele manifesta sua ira imediatamente. Tá bom? Bom, vamos avançar. Vamos para o Salmo 65. Gratidão pelas colheitas, ao mestre de canto, de Davi, cântico. A ti, ó Deus, louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado é aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Olha aqui. Felizes são aqueles que são escolhidos por Deus e quem Deus aproxima dele.
quem Deus traz para perto dele. É a graça de Deus. O Senhor é um Deus que perdoa transgressões. Vamos lembrar, a gente acabou de ver de Arão, né? Vamos lembrar que Arão também oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados. Né? Ele era pecador também. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Olha só como as missões estão presentes desde o Antigo Testamento. Né? Esse Salvador que é nosso é esperança para todas as pessoas de todas as nações. Com a tua força consolidas os montes cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos, e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Um salmo belíssimo, né, que mostra como Deus visita a terra, como Deus se manifesta na terra, em todos os cantos. Né? Deus manifesta os seus sinais. Olha aqui, os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Todos recebem de Deus elementos que lhes fazem exultar de júbilo, de alegria. Né? Então a produção da terra e a alegria pelos mantimentos, por tudo que a terra produz, não é só do povo de Deus. Gente de todo mundo desfruta disso. E louvado seja Deus por isso, né? Impressionante como Deus sustenta tão bondosamente, tão misericordiosamente os seus inimigos. Isso é exemplo para nós. Né? Gente que é inimiga de Deus e Deus está ali, dá o alimento. Quantas pessoas indignas do próprio alimento que comem banqueteiam com coisas deliciosas. E aí, se a gente tem um olhar errado, se a gente tem uma mentalidade não bíblica, a gente vai sentir inveja dessas pessoas. Quando a gente, na verdade, tem muito mais do que elas. Pode ser que o alimento físico que a gente esteja desfrutando não seja tão gostoso, não seja tão saboroso, tão cheio de requinte, né? Como aquelas pessoas. Mas o alimento diário que nós recebemos da parte de Deus, eles não recebem. Nós temos muito mais, muito mais. Lucas 21. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu me lembro de uma aula do pastor Vitor, que hoje é pastor em Peruíbe, uma aula, ele era professor de adolescentes na igreja, né? Na época ele nem era pastor ainda. Eu me lembro dele falar sobre o dízimo e dizer que geralmente as pessoas colocam o dízimo, fazem a planilhinha, fazem a lista de despesas e lá por último colocam o dízimo. Dízimo tanto. E aí vai pagando, o que sobra, né? Do que sobra ele tira uma oferta ou ele, enfim, se sobrou bastante ele dá o dízimo completo. Mas na verdade
o dízimo deveria estar no topo da lista. O dízimo é a primeira coisa, né, que deveria ser paga, né? Então, uma maneira interessante, né, de nos mostrar o que é prioridade na nossa vida é o que está no topo da nossa lista de despesas. A primeira coisa que vem à mente quando nós nos assentamos com o celular na mão para pagar nossas contas, né? E aquela mulher ofertou mais do que todos porque ela deu todo o seu sustento. E lógico que não há condições, se todo mundo der todo o seu sustento, né, entregar para servir a Deus todo o seu sustento, ah, isso, né, não é o caso, né, não é essa a orientação bíblica. Mas Jesus elogia a disposição do coração daquela mulher. Aquela mulher certamente entendeu, né, que havia algo muito mais importante do que o dinheiro, do que os bens materiais para a vida dela. Ela já tinha muito mais. Então ela poderia, com tranquilidade, ofertar todo aquele montante, que para muitos era pouquíssimo, mas para ela era muito importante. Seria todo o seu sustento, né? Quando ela faz isso, ela se lança de modo muito evidente nas mãos de Deus. E infelizmente muita gente tem explorado esse desejo de buscar a Deus, de servir a Deus das pessoas. E tem conduzido essas pessoas a ofertarem muito mais, né, do que poderiam para a obra de Deus. Com isso estão extorquindo essas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Não há nenhum texto bíblico que diz que nós devemos dar todo o nosso sustento. Jesus apenas está elogiando a fé daquela mulher, mostrando que ela deu muito mais, porque ela deu algo que era precioso para ela. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, alguns sinais, né, desses últimos dias: a perseguição, a necessidade de perseverança, foi dito lá em cima das catástrofes, dos terremotos, das guerras, muitos sinais característicos desse tempo que vivemos, desde a vinda de Cristo até o seu retorno no futuro. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra.
e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha só, aqui está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 70. Está falando aqui do tempo dos gentios, né? Ou seja, o evangelho alcançando as nações, e precisa que todos os gentios sejam alcançados, cumpra, né, todo o plano de Deus relativo a isso. E Jerusalém, que é a cidade tão representativa, né, da presença de Deus naqueles dias, né, seria pisada por eles, ou seja, pelos gentios, por gente que não é israelita. E até hoje Jerusalém é uma cidade dividida, uma cidade, né, que não é só dos israelitas, né? Enfim, isso aí é assunto longo, tem muito pano para essa manga aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Olha, veja que Jesus, como os profetas do Antigo Testamento, ele mistura elementos de um futuro longínquo, de um futuro próximo. Parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, mas a gente sabe que não é assim, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia sobre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, esses sinais aqui, ó, são sinais para um futuro aí mesmo. Coisas no céu, né? Toda a estabilidade do cosmos, mexendo, né, com o mundo. Tudo isso aí estará na iminência da volta de Jesus. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui fala daquela geração, né, sem que tudo isso aconteça. São complexidades aqui de interpretação, né? Até porque tudo indica que essa questão dos sinais no sol, na lua, nas estrelas, toda essa confusão aqui, os poderes dos céus abalados e tal, tudo indica que isso ainda não aconteceu, né? Mas, enfim, a escatologia realmente não é tão simples, né, de se estudar. Bom, aí temos a exortação à vigilância, que eu creio que, né, que seja o foco principal, a mensagem principal é a vigilância. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo. Muito bem, vamos então registrar aqui nossa leitura de hoje. Está certo, então, que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.